Estimados telespectadores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana. Neste domingo vamos fazer análise aqui dos principais temas que marcaram a semana. Salomão, começamos com o facto da semana, que é essa declaração do chefe da missão de observadores da União Africana, Filipe Jacinto Nyusi, a exigir a divulgação dos resultados. Surpreendente com essa declaração, não é por isso? Não é surpreendente, é coerente. Eu acho que o presidente Nyusi deu uma boa entrevista à Rádio Moçambique, em que ele, dentre várias coisas e contextualização que ele fez da situação da Guiné, desde o assassinato do Amílcar Cabral em 1973, o golpe contra Luiz Cabral em 1980, todos esses acontecimentos, aqueles vários assassinatos, acabou contextualizando corretamente a situação de instabilidade política na Guiné-Bissau, sobretudo depois de terminar os processos eleitorais. E ele sublinhava que quando falava com os atores principais, diziam que aqui na Guiné normalmente não há problema antes e durante as eleições. Os problemas começam após as eleições. E realmente aconteceram os problemas após as eleições. Mas a coisa fundamental é que o presidente Nyusi disse e sublinhou, e que é isso que tem que ser tido em conta, é que os resultados eleitorais existem, podem ser reconstituídos e devem ser divulgados. Houve golpe, sim senhora, que ele achou um golpe muito calculado, que levou menos de 15 minutos, em menos de 20 minutos, o golpe já estava consumado. Um golpe muito estranho, não é? Para todos os efeitos. E ele exige que os resultados sejam divulgados. E essa é a posição da CEDEAO também, da missão da CEDEAO que esteve lá em Bissau. E a CEDEAO vai reunir agora, na próxima semana, no dia 14 deste mês de dezembro, a cimeira da CEDEAO, para tomar a posição final sobre Guiné-Bissau. A missão recolheu os dados, entrevistou as pessoas que estavam disponíveis para as entrevistas e analisou a sua maneira, também falou com os observadores, tanto da União Africana como da própria CEDEAO e da CPLP. Então, existe mais ou menos um consenso já construído de que na Guiné-Bissau, de facto, não houve golpe de Estado. Tanto mais que, segundo o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, se é golpe de Estado que aconteceu, o próprio Embalou, que foi golpeado, devia exigir a reposição da legalidade, mas nunca exigiu. É um golpe que até lhe beneficia. Ele nunca falou contra os golpistas, nunca condenou os golpistas, só está aí a dar Está em liberdade, você podia organizar uma frente diplomática internacional a exigir a reposição da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Não é o que ele está a fazer, nem está a exigir a divulgação dos resultados eleitorais que ele disse que ganhou. Quando estava em Bissau, dizia que ganhou as eleições. Agora que está fora de Bissau, está fora da Guiné, já não reivindica nada. Só dá voltas, esteve em Senegal e depois está em Brazzaville, parece que quer ir a Paris. Está aí a dar voltas e aparentemente é um turista, não tem nada a ver com a situação que está na Guiné-Bissau. Estranhamente, as novas autoridades da Guiné são praticamente todas elas do círculo de confiança do presidente. É o grupo dele, Sim. É o grupo dele que está no poder. E depois, o que duvida-se grandemente é que tenha sido golpeado. Porque ele, se tivesse sido golpeado, ia pedir apoio para a reposição da legalidade constitucional, ia se juntar aos que exigem a divulgação dos resultados eleitorais. Ele não exige a divulgação, não exige a reposição da situação anterior ao golpe,
Ele não exige nada, ele está conformado, está feliz. E Domingos Simões Pereira, que não concorreu às eleições, ou seja, a oposição ao presidente está detida. Estão detidos. O presidente golpeado, este sim está fora, e não faz nenhum exercício pela reposição da legalidade constitucional. Portanto, penso que... É uma grande farsa. É uma farsa. Sim. O que faltava era esta grande entrevista que o presidente Nilson deu e colocou tudo muito limpo, explicou claramente que, claro, ele não pode dizer como nós estamos a dizer, mas ele explicou claramente que os resultados existem, sim. Os resultados existem e devem ser divulgados, porque fica estranho que um país tenha investido meios financeiros movimentar pessoas de vários países para vir assistir um processo que os próprios donos decidem interrompê-lo antes do fim. Não faz sentido. É uma grande falta de respeito e consideração às pessoas. Penso que a comunidade internacional, sobretudo a comunidade africana, os africanos, devem continuar a exigir que haja reposição da situação e que os militares sejam recolhidos aos quartéis e haja divulgação de resultados para que novas autoridades civis tomem posse e dirijam aquele país. O antigo presidente também da Nigéria já vinha mais ou menos no mesmo Exatamente. E disse mais, isso aqui, parece que todos os vezes somos estúpidos. Isso é perturbador para quem acredita na democracia. Ouvir esse conto do Omar Sissoko, quer dizer, há uma embolacionização da sociedade. Isso aqui é uma coisa que não lembro o dia. Então, vamos avançar. Salomão escolheu o primeiro tema da semana. Esta inauguração desta planta que vai produzir gás doméstico, cerca de 20 anos ou mais, depois de iniciar o processo da exportação do gás de Temane-Pan. Parece que estamos a começar a entrar naquilo que já há muito tempo os círculos devem ter a referir, da necessidade do país ter capacidade de transformar os seus recursos em Moçambique para adicionar valor por aí. Exato. De facto, é uma longa história, mas pronto, não vamos contar toda. Vamos dizer apenas que de algum tempo para cá, sobretudo a partir do ano 2020, tomou-se a decisão da construção de uma fábrica, chama-se Fábrica Integrada de Processamento de Gás. Então, em que é integrado porque processa 3 tipos de produtos. Um produto é GPL, que é o gás doméstico, é o gás da cozinha. E depois o outro tipo é petróleo leve. Petróleo leve é um tipo de gás que, quando transformado, pode ser utilizado, pode ser refinado, pode ser trabalhado para servir como diesel e como outro tipo de combustíveis. E depois também tem uma linha para o processamento do gás que vai alimentar a futura CTT. CTT é Central Térmica de Temane, que está situada a 1 quilômetro dali de Temane, onde está esta planta integrada de processamento. Então, o que é que vai fazer a CTT, que também já devia estar a funcionar? A Central Térmica de Temane é aquela central que se fala no país, que vai produzir 450 megawatts de energia e há de haver uma linha, está em construção uma linha de transmissão dessa energia até cá, na zona de Maputo, na zona do Grande Maputo. Portanto, esses trabalhos da CTT ainda não terminaram. O que terminou neste momento, que foi se inaugurar, é a planta, é a fábrica integrada de processamento de gás e que processa esses 3 gases que eu indiquei. Qual é a vantagem? E já começou o transporte do gás, tanto do gás como do petróleo. O gás, a capacidade instalada da fábrica é produzir 30 mil toneladas ao ano. Na altura em que se concebeu a fábrica para produzir 30 mil toneladas, essas 30 mil toneladas reduziam a fatura de importação de gás doméstico
em 75%. Entretanto, como os processos levam tempo, a fatura foi crescendo e nessa altura consumia-se menos gás do que agora. Há cada vez mais moçambicanos a consumir gás. Portanto, neste momento, a contribuição da fábrica vai, mesmo assim, contribuir para minorar a fatura em cerca de 50% da importação de gás. Quer dizer que continuará a haver importação de gás doméstico, mas não na mesma magnitude que havia até aqui, por causa da componente nacional na injeção de GPL no mercado. A única coisa ainda sobre o gás de cozinha que ainda está a faltar é que mesmo o governador da província, o Dr. Francisco Pagula, na sua intervenção de boas-vindas aos presidentes Chapo e Ramaphosa, referiu que gostaria de ver num futuro breve que ao lado da planta de processamento de GPL houvesse uma planta ou um mecanismo de enchimento de botijas ali, para que assim a cadeia esteja completa. Porque da maneira como estão as coisas agora, o gás é processado na planta, na fábrica, e depois é entregue em caminhões, é enchido aos caminhões, grandes caminhões tanques especializados para o transporte, e é levado aqui para a zona de Maputo, para a zona de Matola, para ser entregue àquelas empresas importadoras do próprio gás doméstico, tipo Imopetro e outras. E essas é que sabem o que é que vão fazer e como é que vão fazer o enchimento. Portanto, essa logística ainda não garante a curto prazo que o moçambicano normal sinta o contributo da fábrica na sua botija em casa. Então, serve para quem? Então, não, serve, está a contribuir, mas não é de imediato. Não é de imediato porque ainda há vários custos envolvidos para que o gás chegue. Por exemplo, é preciso importar as botijas, é preciso uma série de ginástica para que o gás seja embalado e chegue ao dono, e chegue ao consumidor final. Portanto, a fábrica contribui, vai contribuir para que o país poupe entre 25 a 45 milhões de dólares ano na importação de gás. E a nível da província, porque há um outro debate, Salomão, que está aqui nessa questão dos recursos. Se formos a ver, o ouro é que desenvolveu Johannesburg, as minas de ouro, é que transformaram, durante 20 anos que a Cesar explorava gás de Moçambique, desenvolveu uma zona chamada Secunda, que é uma grande cidade na África do Sul, à custa do gás moçambicano. Neste momento, como é que nós, eu sou de Inhambane, conheço melhor Vilanculos, Inhassoro, aquela zona toda, não há um único cenário de desenvolvimento. Não. Eu queria perceber mais ou menos, Salomão, como é que nós podemos transformar aqueles recursos, porque eu pensei que a partir da próxima semana já teríamos gás nas botijas. As coisas não funcionam assim. Sim. Infelizmente as coisas não funcionam assim. Mas como explicar a mamãe lá de Inhassoro? Não, antes da mamãe lá de Inhassoro, temos que começar por explicar à classe intelectual, que também não está a perceber. Eu percebo, não estou a perceber. Pessoal. É o seguinte, há dois tipos de contrato. O primeiro contrato, que estava em vigor este tempo todo, chama-se PPA. É o contrato de produção e exportação do gás, através de um gasoduto para Secunda, na África do Sul, sim, onde a partir de Secunda é utilizado dentro do território sul-africano. Um grande centro petroquímico. Exatamente. Esse gás, quer dizer, quem explora essa zona é uma empresa da África do Sul. Agora, existe outro tipo de contrato chamado PSA. PSA quer dizer Production Sharing Agreement. É o contrato de partilha de produção. Sim. É esse, no âmbito desse PSA, que a fábrica instalada é o primeiro elemento transformador do produto que deveria ser exportado para dentro de Moçambique. E este PSA, este contrato PSA,
tem os seus furos para direcionar aquele gás que está nos seus furos para a realidade moçambicana. Agora, isso não se faz automaticamente, é preciso investimento. Só esta fábrica integrada que estamos a falar custou cerca de 700 milhões de dólares para ser construída. E onde é que o país vai buscar? Foi buscar na própria Sasol, que vai ter um tempo para recuperar essa parte, os 700 milhões. Agora, havendo mais investidores, o gás está aí disponível. Pode haver mais contratos que façam a utilização nacional do gás em vez de fazer a sua exportação. A exportação continua. Tem uma central de processamento de gás para exportação e ao lado tem esta fábrica de PSA, que é da partilha de produção, que é direcionado para os interesses nacionais. Agora, está numa primeira fase, não é logo que esses produtos começam a dar riqueza ao país. Portanto, temos muito gás, mas o gás no subsolo não é riqueza. O gás começa a ser riqueza quando já é bombeado, é transformado em GPL para alimentar as nossas botijas, quando é transformado em energia elétrica para alimentar a CTT, quando é transformado em 4.000 barris de petróleo leve por dia, que também já são transportados para serem entregues à indústria local, à indústria nacional. Portanto, é aí onde começamos a sentir que a produção do gás do subsolo já está a beneficiar Moçambique. Antes não beneficiava, então? Não, beneficiava Moçambique através da vinda de dinheiro, mas não era utilizado localmente, porque todo o gás saía de Temane diretamente para a Secunda. Estamos a falar de mais de 25 anos, exato, desde que começou a exploração. Quer dizer, isso depende dos contratos. É uma coisa depende muito dos dantesca. contratos, mas mesmo assim, não, ao longo desses 25 anos, mesmo assim, é preciso ver que algum gás foi sendo utilizado dentro do país. Temos a central térmica de Cuvaninga, em Gaza, em Guijá. Temos a utilização do gás naquela gigawatt em Ressano. Temos esta central de gás do ciclo combinado de Maputo. É o mesmo gás. Quer dizer, que era utilizado em pequenas quantidades para ajudar nesses sítios. Mas a grande utilização do gás há de ser através deste outro contrato, que é paralelo ao outro, mas leva o gás diretamente e direciona o gás para utilização dentro do país. Onde também não basta haver produção de gás ali, porque aquela equipa que está ali, a sua tarefa é produzir e disponibilizar gás. Tem que haver indústrias agressivas deste lado, que levem o gás, que comprem o gás para várias necessidades. Tem que haver fábricas que queiram utilizar o gás para outras coisas e o gás estará disponível. Então, é uma coisa, é preciso explicar às pessoas que não basta dizer que Moçambique já está bem porque tem energia de Cabora Bassa, porque agora vai ter mais 450 megawatts de energia da CTT, de Temane. Isso não chega. É preciso ver os investimentos envolvidos e a sua recuperação. Isso é que é uma equação ainda muito difícil. Mas, Salomão, de diz explicar. uma coisa, se formos a ver, países como o Catar, países como a própria, como chama, estamos aqui a ver um país, a própria África do Sul, que dê exemplo aqui, que os recursos transformaram aqueles países. Claro. Mas em Inhambane, por exemplo, lá naquele sítio onde está sendo, não há transformação. Sabe? Não vai haver. O próprio antigo governador de Inhambane, agora presidente da República, bateu-se muito com a Sazol, no sentido da Sazol, de uma forma concreta e efetiva, começa a disponibilizar recursos para o desenvolvimento local. Não. O fato é que estamos a caminho de 30 anos, o desenvolvimento esse não chega. Sabe? Não, sabe o que é? Por duas razões. Pode não chegar por duas razões, mas depois vai... Ou estamos com óculos estamos com problema de óculos. Não é bem isso. Depende do tipo de contrato assinado. Se você assina um contrato de exportação do produto, você vai exportar o produto. E depois há de vir o dinheiro para os cofres centrais. E esse dinheiro pode ser investido em Inhambane, pode não ser. Por exemplo, ontem ou na quinta, o presidente Chapo em Kwamba
anunciou que vai arrancar a fábrica de processamento de grafite de Nipepe, na província de Niassa. E as reservas estão lá, são 8 milhões de toneladas de grafite. Vai processar ali, mas podia ser outro tipo de contrato. Em Balama também há grafite, em Ancoabe também há grafite. Mas qual é o contrato que é lá? É de exportação. Mas essa de Nipepe é para processar localmente. Salomão está a dizer que as pessoas que assinaram aqueles contratos agiram contra o interesse nacional. Não era contra o interesse nacional. Se calhar não estavam criadas as condições internamente ainda para fazer o processamento local. Então, neste momento, estão criadas as condições para que algumas indústrias que antigamente só exportavam também possam ser transformadas internamente e assim acrescentar o valor à economia local, empregando pessoas locais e vendendo o produto processado no exterior, que é mais caro do que o produto em bruto que nós estamos a entregar. Há muitos anos temos areias pesadas em todo o país, temos em Moma, temos em Chibuto, temos em Jangamo, temos em muitos sítios. Mas se nos contratos com essas empresas, essas multinacionais, nós não pedimos ou não exigimos na assinatura do contrato, que é para veja lá a possibilidade de uma parte da sua produção ser processada aqui. Se não estiver isso contemplado, os buracos vão ficar, o produto vai sair. Então, isso depende de nós. É isso que eu estava a dizer na semana passada, que nós aqui corremos o risco de receber muito dinheiro ou de receber muitos investimentos, mas esses investimentos, depois de 25, 30 anos ou 40, não se refletir na mudança das condições de vida dos moçambicanos. Há se refletir em alguns espertos que conhecem as coisas, mas não se refletir na população. Os exemplos que o Belmir deu agora de Qatar, também no princípio o Qatar não estava tão evoluído assim, era uma país vila de pescadores. Sim. Todos viviam da pesca, viviam em palhotas, algumas delas piores que as casas que nós temos aqui no país. Mas como eles depois direcionaram o lucro do petróleo, o lucro do gás, para investir localmente e fazendo processamento, eles estão onde estão hoje. Eu penso que o caminho também já foi descoberto em Moçambique. O que falta é caminhar seguros e com visão de fazer isso. E eu penso que o país está no bom caminho. Se calhar uma última questão só para fecharmos esse tópico. Salomão, estava-se a discutir aquela questão do contrato de energia entre o governo e a Sasol. Essa solução energética pode ajudar nessa questão da energia necessária para a gás? Não, era a Mosal. Da Mosal, sim. Da Mosal, sim. Eu penso que sim. Acho que Teman pode ser uma das... Como chama? Juntar, não, assim. Os 450 megawatts de Teman, quando começarem a entrar na rede nacional, vão acrescentar 16% à disponibilidade de energia que o país tem. Sim. Isso é energia que ajuda a industrializar o país, ajuda a desenvolver uma série de coisas e, eventualmente, até pode ajudar a colmatar o déficit de energia na Mosal. A Mosal queixa-se de falta de energia e, pronto, o que nós discutimos aqui há algumas semanas atrás era que a Mosal estava virada para a HCB, estava à espera de receber apenas da HCB. E pronto, pode receber da HCB, pode receber uma parte da EDM, pode receber de várias fontes. E a EDM incorporando mais 450 megawatts. E se daqui a pouco conseguir mais 1.500 megawatts de Mpandakua, o país fica com uma capacidade energética ainda maior. Então, eu penso que as soluções estão lá. É preciso a gente trabalhar nelas e trabalhar com o sentido mesmo de beneficiar o país. E não beneficiar os que assinam contrato ou os que estão ali perto das oportunidades. Porque esta questão de gás, é preciso explicar bem às pessoas que é uma boa coisa, é uma boa estratégia para o país. Não pode, a curto prazo, termos expectativas exageradas de que na terça-feira eu vou levar a minha botija de apanhar a metade do preço.
Não é bem Mas, assim. Salomão, os meus conterrâneos em Inhambane já estão há mais de 30 anos. Não, Temos que esperar os seus tempo. conterrâneos de Inhambane Sim. já Quanto tempo beneficiam, temos que- já beneficiam de uma parte de gás. Salomão. Já existe o gás canalizado em algumas casas de Vilanculo. Portanto, eles já começaram a beneficiar. Há onde beneficiar melhor. Estás com um otimismo estranho. Não. Há onde beneficiar melhor à medida que as coisas forem melhor direcionadas para os interesses nacionais. Nacionais. Exato. Então vamos avançar, se calhar, Salomão, vamos avançar, se calhar, para o segundo tema desta noite, que tem que ver com o discurso do Presidente da República no Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional. Bom, o que falou o presidente é igual ao que falou No Ministério do Interior. no Ministério do Interior. Ele mostrou, até disse a eles, no Ministério da Defesa, que vocês já conhecem a visão do vosso comandante-chefe. Agora, estão à espera de quê para transformar essa visão em realidade, implementar aquilo que estamos aqui a discutir. Portanto, penso que ele, mais uma vez, mostrou que tem conhecimento das situações que bloqueiam o avanço nas Forças Armadas, falou de militares de alta patente que nunca estiveram no teatro operacional, nunca combateram, terminaram a academia, e ele estava a dizer até que a academia militar não é uma escola obrigatória, não é um sítio onde se vai por obrigação, é voluntário. A pessoa que vai para a academia é porque quer ser profissional do Exército, profissional das Forças de Defesa e Segurança. E quando vai lá e depois não combate, depois não se mete em nenhuma situação, fica esquisito. E que também temos mais comandantes, mais dirigentes militares do que pessoas que estão no terreno a lutar. E ele sublinhou a velha máxima de que nunca existem maus soldados, existem fracos comandantes ou fraco comando. E neste momento, se nós temos dificuldades no terreno, não é por causa dos militares que estão no terreno, é por causa do comando. E eu Mas o comando diz que há problema de meios. Até o próprio ministro da Defesa apareceu a dizer que a grande dificuldade são fundos para comprar armas. Então, é comando e logística que está em causa. É isso que tem que se resolver. E pronto, foi um conselho coordenador, na minha opinião, um discurso também focalizado para o conhecer. Por exemplo, falou do serviço cívico militar, em que muita gente do serviço cívico tem medo de sujar as mãos na produção. E ele estava a dizer que não, o serviço cívico é para sujar as mãos na produção. E produzir não para dar aos comandantes, não para dar aos grandes chefes. É produzir para alimentar a tropa, produzir para alimentar os quartéis. Então, isso é fundamental que seja feito. E penso que, mais uma vez, se formos a recordar o que dissemos há uma semana, o presidente demonstra que conhece todos os problemas que afetam esses setores estratégicos. Agora, no próximo ano, nós não vamos aceitar que o presidente volte a fazer diagnóstico dos problemas. Vamos esperar que o presidente até lá já tomou medidas contra as situações que ele conhece e que imperam o funcionamento desses setores. Por exemplo, o Exército apontou com muita clareza as maiores dificuldades. O tipo de pessoas que até estão a ser patenteados sem passar por uma formação de adequação, o que cria um problema, um desfazamento. Você vê, aquele é major-general, mas há certas coisas que um outro major-general de um país sabe e ele não sabe. Por quê? Porque ele foi patenteado, se calhar, a partir de uma situação que não passou por uma pequena formação de adequação. Então, eu penso que ele conhece o país, conhece a realidade do Exército, conhece a realidade da polícia e conhece os nós de estrangulamento que estão a obstar melhor eficácia do trabalho desses ramos. Agora é preciso que trabalhe já com a máquina internamente, para que essa máquina funcione. E se for necessário mudar pessoas, que mude as pessoas. Se for necessário ir buscar um militar lá em Mocimboa ou em Awassi, que é muito bom na gestão da logística,
que o tire para um sítio onde possa dirigir melhor. Portanto, não se ficar com esta coisa de intocáveis, de pessoas apadrinhadas, e começar a trabalhar com pessoas no terreno, tomar medidas efetivas para que o país consiga manter a soberania. Porque o que está em causa neste momento não é só a sobrevivência de um e outro militar, um e outro general. É a sobrevivência de todos nós como país. Portanto, penso que o presidente conhece a situação e deve agir. De diagnóstico, penso que já chega. Já diagnosticou o suficiente. Daqui para frente, o que espero do presidente, sobretudo no próximo ano, é que onde houver situações que ele já diagnosticou, não volte a fazer um novo diagnóstico. Tome medidas para que as coisas se corrijam rapidamente. Exato, Salomão. Então vamos neste momento começar o nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes para dar seguimento ao nosso programa Semana. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do programa Semana com Salomão Moiano. Salomão, esta semana também ficou marcada pelas informações que davam conta de detenções de quadros na autoridade tributária, no CDCIF e nas outras áreas ligadas ao Ministério das Finanças, no âmbito das denúncias sobre o nhonguismo, como se costuma dizer, para o pagamento das faturas ao setor privado, mas também em relação aos reembolsos do IVA. Como é que olha para a Procuradoria? Parece já querer pôr em prática o juramento, a decisão que foi tomada na última reunião nacional contra a corrupção. Ou não é por isso? Não, eu acho que faz bem, porque daqui a pouco também vamos perguntar à Procuradoria se está à espera da 5ª conferência para começar a trabalhar, a implementar as decisões da 4ª conferência. Então eu penso que é bom. Nós aqui neste país, isso até para mim não é dramático. Nós estamos num país esquisito em que quando se prende um ladrão ou um indivíduo suspeito de roubar, a cidade fica paralisada. Mas isso aí é o cotidiano das magistraturas, essas do Ministério Público e Polícia Judiciária, noutros países, prendem todos os dias. Pessoas maiores do que esses 3, 4 funcionários anônimos da autoridade tributária e das finanças. Os nhonguistas eram aqueles 4, então? Não são. Mas através daqueles 4 pode-se chegar à árvore maior. Então, mas é preciso começar de algum lado. E eu penso que a operação é bem-vinda. E a estranheza que reina aqui na nossa sociedade é porque normalmente os indivíduos que estão nesses setores estratégicos e que têm acesso aos recursos públicos têm uma vida que parecem pessoas mais honradas que nós temos aqui no país. Então são as pessoas que têm todas as facilidades em tudo, e quando se vê homens da polícia a rodear o edifício da autoridade tributária e a sair com alguns funcionários, colocá-los na bagageira de um carro para irem responder em sítio próprio. Isso é estranho para nós, nesta fase. Mas isso não deve ser estranho. Isso deve ser o normal do funcionamento da Polícia de Investigação Criminal, que é o CERNIC, e juntamente com o Ministério Público, para acabar com a corrupção. É que, de outra maneira, a corrupção não vai acabar. Enquanto a corrupção for criticada no discurso do comício, discurso da reunião, e quando termina aquela reunião, o mesmo corrupto criticado também participa dessas reuniões, não vai acabar. Então, para acabar, é preciso ações enérgicas, em alguns casos até violentas,
mas no bom sentido, violentas para a reposição da legalidade, violentas para a reposição do que é devido pelo público. Então não pode haver aqui a gente ficar assustada, toda a gente, o fulano foi detido, o fulano, quer dizer, foi detido, ele sabe por quê. Ele foi detido em consequência do tipo de atividades que a pessoa desenvolve. Por exemplo, ontem ou antes de ontem, foi detido mais um moçambicano em Lisboa, ligado àquele outro moçambicano que foi detido em Nova York há um ano atrás. E logo essa comunidade comercial nossa, de empresários comerciais, e começa a haver mexidas. Mas é normal que sejam detidos. É normal que sejam detidos e sejam responsabilizados. Isso quer dizer o acordar da nossa investigação criminal. Isso é necessário. Sem isso, daqui a pouco, devemos ter mais uma conferência sobre a corrupção, em que vamos voltar a falar nos mesmos termos em que falamos e não acontece nada. Então é preciso começar a ver isso, também para que os corruptos ou para que os esbanjadores dos bens públicos sejam um pouco mais comedidos, não sejam tão ostensivos como têm sido até aqui e que andam a demonstrar em praça pública que eles têm mais dinheiro do que qualquer um, entretanto não se sabe onde é que eles trabalham mais do que os outros para ter tamanho dinheiro nas suas contas e nas suas vidas. Eu penso que é uma operação bem-vinda e deve ser continuada. Não pode ser uma operação relâmpago e terminar na semana em que começou. Tem que ser uma coisa sistemática. É preciso que haja bom interrogatório aos já detidos para que ajudem a mostrar a rede toda. Mesmo aqueles funcionários que não estão detidos de imediato podem vir a ser detidos se forem substancialmente denunciados pelos detidos. E é assim que se faz para se combater a corrupção. Numa primeira fase, você não apanha toda a rede, apanha aqueles mais visíveis. Mas os mais visíveis, se calhar, não são os mais importantes. Os mais importantes são aqueles que ainda, se calhar, permanecem no cargo de diretor, no cargo de chefe de departamento, no cargo de chefe não sei de quantos. E alguns deles no cargo de inspetor para inspecionar o detido. Então, pronto, eu penso que cada um tem que responder pelas suas atividades. E só assim que vamos construir algum país organizado. Há países aqui que foram mais violentos do que nós. Singapura, esses países, a maneira como se eliminou a corrupção em Singapura, Malásia e outros, é violento. E inclui pena de morte, não é essa coisa de detido, depois a senhora vai lá, depois há negociações, não é isso. É coisa séria, violenta. Então nós também temos que algum dia sermos assim, para termos um país organizado. Qual é o resultado? Hoje, em Singapura, tu deixas a tua viatura ao relento, ninguém mexe, e cai a tua carteira, alguém apanha, anda à tua procura para te devolver. É um país organizado, porque sabe que a lei local não permite brincadeiras. Aqui nada, aqui assalta-se. Assalta-se até o dinheiro que não é para uma pessoa, é para uma coletividade maior. Assaltar o dinheiro de um exército inteiro. As pessoas estarem em Cabo Delgado na luta contra o terrorismo, não terem comida porque o dinheiro foi roubado em Maputo. Isso é grave. Isso tem que ser punido. E tem que ser punido mais severamente do que tem sido até aqui. Porque da maneira como tem sido tratada a corrupção até hoje, ela tem florescido, não tem diminuído. Então é preciso novas medidas, novas ações mais enérgicas, e que apanhe todos aqueles que estão substancialmente denunciados, e não apenas 2 ou 3 funcionários. Porque, por exemplo, esse esquema de 10% no Ministério, no Tesouro, esse esquema não pode ser de 2 funcionários que foram recolhidos lá. Isso tem que ser esquema a um nível muito sofisticado. Mas, se calhar, aqueles 2 funcionários são essenciais para indicar o resto. Então, pronto, esperemos que assim seja. Aqueles 4 da autoridade tributária que foram levados, não acredito que sejam eles
os donos do desvio de toda a IVA, todo o IVA que não entra nos cofres do Estado. Mas se calhar eles são instrumentais para mostrar o caminho que nos leva aos outros. E no CEDCIF, que é a sede dos fantasmas, dos funcionários fantasmas, é preciso saber desmantelar o núcleo que organiza funcionários fantasma nas folhas dos salários e como é que se consegue pagar a pessoas inexistentes e quem é que leva o dinheiro dos fantasmas. Isso tudo tem que ser esclarecido. E eu penso que se não se fizesse isso, pronto, continuávamos nós revoltados com a inércia, a letargia no combate à corrupção. A corrupção em Moçambique é muito debatida, muito criticada, até se escrevem livros sobre a evolução da corrupção, mas não se escreve livro sobre a evolução do combate. E corrupção não é para andar a historiá-la, a mostrar a sua evolução histórica, não. É para combater e eliminar e criar a felicidade para o povo. E isso faz-se com coragem e com medidas muito fortes e, sobretudo, com a vontade política. Acha que existe vontade política? Eu acho que sim, acho que aquelas participações do presidente Chapo na conferência e o discurso que ele anda a pronunciar, eu penso que a vontade política é isso que ele anda a dizer. Agora, ai dele se alguém for preso e ele começar a dizer esse não, então aí não haverá vontade política. Mas se ele continuar a encorajar as instituições de investigação criminal, as instituições das magistraturas a trabalharem normalmente como estão a mostrar que querem trabalhar, eu penso que podemos resolver o problema. Há vontade política, porque a vontade política é a vontade do chefe máximo. Se o chefe máximo não se pronuncia sobre um determinado assunto, naquela vertente em que ele quer que a coisa aconteça, ninguém mais faz. Mas há um historial. O próprio presidente Guebuza, quando entrou no poder, teve um discurso muito incisivo contra a corrupção, mas o governo terminou mergulhado no maior escândalo de corrupção. O que é necessário aqui em Moçambique para que, de fato... Porque há quem diz que o problema da corrupção não tem nada a ver com os funcionários. É uma forma de ser Estado. Normalizou-se, digamos assim, a corrupção. Até existe uma espécie de um culto, uma celebração aos corruptos, porque são esses, de fato, que dirigem a economia, têm os melhores bens, têm as mulheres mais bonitas. Partilha dessa ideia de que é uma forma de estar a ser moçambicano, ser corrupto. O ponto é o seguinte, nós já publicamente escrevemos e condenamos esse tipo de discurso. É que há um grupo de moçambicanos, e esse grupo vigorou mais no tempo que estás a referir, nesse tempo do presidente Guebuza, um pouco para cá, de pensar que a única forma de nós ficarmos ricos é roubar. Quer dizer, é desviar aquilo que se destina ao povo. Não é assim. Eu acho que há países onde tem muita gente rica, muita gente bem organizada, mas que não é através do roubo. É aí onde nós não valorizamos o bom trabalho. É por isso que você vê os miúdos mais ricos aqui da Praça de Maputo não têm emprego. São ricos só, mas não têm emprego. Por quê? Porque não se valoriza a escola, não se valoriza a dedicação, não se, quer dizer, valoriza-se boladas. Um gajo fez bolada. E como é que faz bolada? É porque o tio é ministro, porque o tio é diretor não sei aonde, o tio é chefe de procurement do Ministério tal e manda negócios para ele. Então ele, de repente, ganha muito dinheiro. E a obra não tem qualidade, a escola que é construída cai, e tudo isso. Então, a corrupção veio com esse discurso quando o general Chipanda, aqui no Hotel Avenida, uma vez, disse que eu tenho o direito de ser rico porque lutei para este país. Nós escrevemos nos jornais, a dizer, não, general, você pode ser rico, mas não porque, não diga que vai ser rico porque lutou, tem direito de ser rico. E o que estava-se a discutir? Estava-se a discutir o corredor logístico de Nacala. Quem é que fica com quem no corredor logístico de Nacala? Então,
Se eu não fico com isso, quer dizer que eu não vou ser rico enquanto eu lutei. É calma. Há muitas formas de alguém ficar rico sem exaltar que há de abocanhar o erário público para ficar rico. Então, nós ouvi esse discurso, funcionou muito agora, no fim dos anos 2010, princípio dos anos 2015, de que nós, a burguesia nacional, temos que ser nós. Nós é que temos que ser burguesia. Mas, claro, ninguém recusa. Todos nós temos o direito de ser ricos. Agora, vamos lá clarificar as regras de jogo. Como é que ficamos ricos? Ficamos ricos levando o dinheiro de uma estrada nacional para irmos torrar aqui no El Patrão, levar o dinheiro de uma obra pública, escola. Salomão é traumatizado com o patrão. Sim, pegar o dinheiro do Hospital Geral de Napipini, de Nampula, andarmos a brincar com ele. Resultado, o hospital que devia ser feito em 3 anos, está há quase 10 anos, não acaba. Levar o dinheiro de uma obra grande, ir brincar com ele. Então, dinheiro para hemodiálise. Claro que você fica rico, mas o país fica pobre. Quer dizer, então nós não queremos ricos à custa da pobreza da maioria. Nós queremos ricos que também ajudem a maioria a ficar rica. Não é levar dinheiro dos doentes aqui, da máquina de oncologia, de hemodiálise ou de aquela máquina de... TAC. Não é TAC. Radioterapia, que avaria semanalmente e fica muitos meses sem funcionar. Uma máquina custou 17 milhões de dólares. Chega aqui, funciona pouco, avaria, para entrar no negócio de transferências de paciente para a Índia, para Portugal, e alguém que faz esse negócio ganha comissões. Então, nós não podemos ficar ricos dessa maneira. Ficar rico com a mortalidade da população, ficar rico com a pobreza do povo, não faz sentido isso. Esse tipo de ricos, Samora Machel mandava fuzilar. Não é assim que se enriquece. Nós temos que enriquecer decentemente. Enriquecer porque trabalhamos. Enriquecer porque fazemos coisas que alguém possa ver. Não enriquecer porque você prejudicou muitas pessoas. Então você já é rico. É rico isso. Isso não é ser rico. Alguns desses ricos que nós tínhamos aqui no ano passado, as empresas dele não estão a pagar salário desde o princípio deste ano. E alguns dos ricos desapareceram de Maputo. É rico isso. Você empregar famílias, pais de famílias, e depois abandoná-los, porque você é rico. Ficarem aí à deriva. Andar a procurar televisões para dizer, meu patrão não aparece. É rico isso. Isso não é rico. Esse é um subdesenvolvido. É analfabetismo nacional e político e tudo. Não faz sentido isso. O rico é uma pessoa organizada. O rico tem que ter visão. Tem que ser um cidadão que gosta das suas coisas, gosta do seu país, emprega pessoas e paga salários, trabalha bem com as pessoas. Agora, que rico é esse? Que fica rico ele sozinho, ele e a esposa e os filhos aqui perto. Aqueles que ele pede para trabalhar para ele já não liga. Não é rico isso. Então, mas a cada 5 anos temos novos ricos em Moçambique. Cuidado com esses novos ricos periódicos. Ricos quinquenais. Esses ricos periódicos, esses quinquenais, não são ricos, são oportunistas do poder. Aproveitam-se de que pessoas da sua claque, pessoas da sua linhagem, atingiram cargos importantes no poder e logo podem tomar decisões a favor deles. Então ficam ricos. Mas mal termina o ciclo da governação, a miséria entra outra vez. Desaparece. Durante o tempo que estão ali, casam fora do país, casam nas Maurícias, passam não sei o quê, mas depois, de repente, desaparecem. Deixam as pessoas ao relento. Isso não é ser rico. Isso temos que condenar. O país não cresce com isso. E se isso fizesse crescer o país, este país, nos últimos 20 anos, já teria mudado a sua paisagem econômica. E o país já estaria bem encaminhado. Mas, infelizmente, estamos quase a recomeçar. O país está a recomeçar em tudo.
E é preciso recomeçar com a certeza de que havemos de chegar lá. E outra coisa que o moçambicano tem uma ideia de que pode-se ficar rico em 2 anos, pode-se ficar rico em 6 meses. Nada, os grandes ricos não fazem isso. Os grandes ricos têm uma perspectiva de perseverança, de que a riqueza é a repetição de boas ações e boas decisões durante longo tempo. A riqueza não é... Essa riqueza imediatista, é preciso desconfiar. Você fica rico de repente, não é riqueza isso, é lotaria. Quando desaparecer o tempo, um tempo depois, você volta a estaca zero. Então é preciso educarmos as pessoas. E eu penso que, infelizmente, este país não tem grandes grupos de escolas para educar pessoas. E temos muita gente a ensinar empreendedorismo, como fazer boladas, mas é preciso ensinar as pessoas a terem calma, a terem processos bem organizados, a caminhar como cidadãos de um país. E se houver uma pessoa que na administração pública está-me a dificultar no caminho por causa de inveja ou por causa de outra coisa, eu ter mecanismo de denunciar essa pessoa e essa pessoa ser responsabilizada por isso. Em não haver empecilhos inventados porque alguém também concorre ali, porque tem filho que está ali, e não sei quantos. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Nessa perspectiva. E essa coisa de Fidel também, se não for bem controlado, que é uma maneira da população nas zonas rurais ter algum dinheiro, se não for bem controlado, há de surgir pessoas oportunistas, os mesmos que abocanham tudo, hão de ir lá requerer e ficar com tudo aquilo, e a população continuar na mesma. Então nós temos que ser muito vigilantes, como país, não é só olhar para o Presidente da República, olhar para o Ministro disto e daquilo. É preciso vermos tudo isso como país. Como país. Exato, Salomão. Então, muito obrigado. Ficou o tema do IVA sobre as transações dos empresas e molas. Acho que vamos avaliar isso aí na próxima semana. E também gostaria de desafiar a próxima semana para olharmos para as eleições na Câmara de Comércio de Moçambique. Parece que estamos a ver aí uma novela, a CTA na sua versão número 2. Parece que Moçambique, sempre que se anunciam eleições, é uma espécie... temos que banir eleições, por isso. Então não perca no próximo domingo. Cá estaremos para analisar esses temas que anunciei e, obviamente, aqueles que ao longo da semana forem também surgindo. Boa noite, até a próxima.